Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente mergulha numa história super conhecida, a busca por uma esposa para Isaac lá em Gênesis 24. Uma narrativa que a gente acha que conhece bem, né? Mas olha, ela ganha outras camadas quando a gente olha por outras lentes. É porque, além de Gênesis, vamos dar uma espiada no que dizem, por exemplo, o livro de Jazer, que é um texto judaico antigo, né? Que expande essas histórias. E também, claro, as interpretações do Midrash, que é essa tradição riquíssima de explorar as escrituras buscando, assim, significados mais profundos, éticos, simbólicos. A ideia aqui é justamente ver como essas fontes juntas, sabe, podem enriquecer ou até modificar um pouco a nossa compreensão. Ver o que esses detalhes revelam. Exato. É fascinante ver como uma história pode se desdobrar, né? Vamos lá. A história começa com Abraão, já idoso, chamando o servo mais antigo dele. Uma missão bem séria. Achar uma esposa para Isaac. Mas, ó, com uma condição clara. Nada de mulher cananeia. E aí vem aquele juramento. Bem peculiar, né? Com a mão debaixo da coxa. Sim, esse juramento. A tradição judaica, o Midrash, conectam isso direto com a aliança da circuncisão, que é o selo da promessa de Deus para Abraão, a promessa de descendência. Faz todo sentido. O gesto físico ali, ele não é só um protocolo. Ele tá invocando a própria aliança como testemunha, sabe? Reforça a seriedade e a base de tudo aquilo. O Jácer até menciona que Abraão invoca o Deus dos céus e da terra nesse momento. Bem forte mesmo. Aí o servo pega 10 camelos, presentes valiosos, e parte. Chegando lá, perto de Arã, num poço, ele faz uma oração e o teste que ele propõe é impressionante. Para ele. Isso já seria hospitaleiro, né? Sim. Mas ele pede que ela se ofereça, por conta própria, para dar água para todos os 10 camelos. O Midrash faz questão de ressaltar o tamanho do esforço disso. Imagina. 10 camelos sedentos. Exato, era um trabalho físico enorme. Uma prova real, sabe? De bondade, de hospitalidade genuína, não só um gesto educado. E aí que surge Rebeca. E tem um detalhe no livro de Jazer que diz que ela teria só 10 anos. Isso Surpreendente, né? indica uma maturidade muito precoce, talvez normas culturais diferentes também. Mas o ponto é que ela age com uma diligência incrível. O Midrash também descreve ela correndo, indo e vindo do poço várias vezes. Nossa, essas fontes, juntas, pintam a Rebeca não só como boa, mas como alguém excepcionalmente decidida, madura para a idade. O esforço físico que o Midrash destaca mostra que o teste do servo não era pouca coisa. Era para revelar o caráter mesmo. Depois que ela passa no teste, o servo dá as joias de ouro para ela. E aqui também tem simbolismo, né? Sim, o Midrash Jazer vem um peso simbólico aí. Ligam os presentes, por exemplo, às tábuas da lei, aos 10 mandamentos, coisas assim. Que interessante. E quando a família dela ouve a história toda, o irmão, Labão, entra em cena. O Labão. E aqui a gente vê um contraste, né? Porque em Gênesis, no começo, ele parece mais neutro, talvez. Ele acolhe o servo. Mas o Jazer e o Midrash pintam ele logo de cara como alguém, assim, bem interessado nas riquezas que o servo trouxe. Os olhos brilhando pro ouro, sabe? Hum, Essa caracterização mais interesseira já de início meio que prepara o terreno para o comportamento dele mais pra frente, lá na história com Jacó, né? Contrapõe a fé do servo com uma motivação mais terrena, digamos. faz sentido essa leitura. E mesmo a família reconhecendo que a coisa veio de Deus, Jazer fala que tentaram adiar um pouco a partida da Rebeca. Tentaram, mas ela se mostra firme. E o Midrash destaca algo importante aqui. Perguntam diretamente para ela: Você quer ir com este homem? Precisava do consentimento dela. Isso é relevante. Bom, Rebeca parte e Gênesis diz que quando eles estão chegando, Isaac estava no campo para meditar. Meditar ou orar. O Midrash e Jazer especificam que era oração mesmo. E a tradição judaica conecta esse momento específico com a origem da oração da tarde, a Menchá. Dizem que foi Isaac quem a instituiu. Olha só. E o encontro, o momento final ali. O clímax é quando Isaac leva a Rebeca para a tenda que tinha sido da mãe dele, Sara.
Isso é muito mais que só um casamento, né? É uma passagem de bastão quase. Totalmente. É a continuidade do legado matriarcal. E o Midrash aqui, nossa, ele traz uma imagem linda. Diz que com a chegada de Rebeca, 3 milagres que aconteciam quando Sara era viva voltaram. Milagres quais? Uma lâmpada do Shabá que ficava acesa a semana inteira, a bênção na massa do pão, que fazia render muito, e uma nuvem divina, uma proteção que ficava sobre a tenda. Uau, isso é muito poderoso. O que essa tradição específica do Midrash nos diz sobre como as matriarcas eram vistas, além da Sara e da Rebeca, claro? Olha, reforça demais a visão delas como pilares espirituais ativos, sabe? Cuja presença manifestava a bênção de Deus de forma concreta, visível. Não era só sobre linhagem, era sobre uma presença espiritual que era essencial e que foi restaurada com Rebeca. Mostra o poder e a importância espiritual que se atribuía a essas mulheres. É incrível como essas camadas de significado surgem quando a gente compara as fontes, né? Gênesis, Jazer, Midrash. Sim. Detalhes de idade, o simbolismo das joias, as motivações do Labão, os milagres, tudo isso dá uma profundidade muito maior para a história. Exatamente. E não é que uma fonte contradiz a outra necessariamente. É mais como uma expansão, sabe? Um resultado de séculos de reflexão, de transmissão oral e escrita. Convida a gente a ler com mais atenção, a pensar mais sobre as implicações. Então, para a gente fechar essa nossa conversa, fica uma reflexão, né? Pensar em como diferentes tradições foram interpretando e adicionando detalhes a essas narrativas ao longo do tempo. Como isso muda a nossa forma de entender a própria transmissão dessas histórias sagradas. Com certeza. E talvez pensar que outras histórias que a gente acha que conhece bem poderiam ganhar novas dimensões se a gente olhasse para elas, assim, por essas várias lentes juntas. Fica aí para a gente pensar.